Então vamos lá, caderno, caneta, Bíblia, marca-texto e vamos lá. Então vamos lá, Wagner. Versículo, deixa eu ver aqui. Pode ler o 12 e o 13 para a gente começar entendendo bem. Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ok. Então nós vimos já na segunda-feira, na primeira aula, que é necessário estar na posição correta e ter o ângulo certo para que a gente possa enxergar ou ver algo, certo? João está aqui, então ele volta para ver a voz, ou seja, voltei-me, esse voltei-me significa que ele se coloca na posição correta para que ele pudesse enxergar aquilo que Deus queria mostrar para ele. Na nossa vida não é diferente. Já comentei isso na segunda-feira. É necessário nós estarmos na posição correta para que nós possamos ver aquilo que Deus quer nos mostrar, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. É necessário estar na posição correta. João ouviu a voz, no versículo 10, certo? E depois, quando ele se voltou para ver a voz, ele vê os 7 candelabros. Primeiro, ele ouviu. Depois, ele se colocou na posição correta. Então, ele estava posicionado corretamente. Porém, ainda precisava do ângulo certo. Ele estava posicionado corretamente, ele ouve, se posiciona, aí posicionado corretamente, ainda era necessário o ângulo certo para ter a revelação, né? Para ter a visão a respeito das igrejas. E isso ocorre o mesmo conosco hoje. Muitos precisam se ajustar à posição em que estão. Muitos de nós precisamos nos ajustar na posição em que estamos, para que nós possamos ver realmente aquilo que Deus quer para cada um de nós, ok? No versículo 12 ainda fala de 7 candelabros de ouro, ok? E na Bíblia, o candelabro está relacionado à edificação de Deus. A primeira vez que a palavra candelabro aparece na Bíblia, ela é mencionada em Êxodo, capítulo 25. Leia para nós, Wagner. A primeira vez que a palavra candelabro aparece na Bíblia, Êxodo 25, do 31 ao 40. Êxodo capítulo 25, do versículo 31 em diante. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará este castiçal. O seu pé e as suas canas, e as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com maçãs e com as suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs
e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás, com todos esses utensílios. Atenta, pois, o que o faça conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Ok. Então, olha só, observe o seguinte. Estamos falando do versículo 12, ainda do capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Estamos falando dos 7 candelabros de ouro. Então, o candelabro, ele é relacionado com a edificação de Deus. A primeira vez que aparece a palavra candelabro é quando o tabernáculo que Deus pede para Moisés construir, ele é erigido. Então, Deus está edificando algo, por isso está falando de candelabro. A segunda menção na Bíblia é feita em relação à edificação do templo, que está em 1 Reis, capítulo 7, versículo 49. Leia para nós. 1 Reis, capítulo 7, versículo 49. Primeiro a Reis, livro dos Reis, capítulo 7, versículo 49. E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo do de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores também de ouro. Então, essa é a segunda vez que se fala de candelabro, ou candeeiro, né? É a mesma coisa, castiçais. E aí está falando de uma edificação do templo. A terceira menção está intimamente relacionada à reedificação do templo de Deus, aí já lá em Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo de número 4. O versículo do 2 ao 10. Zacarias, capítulo 4, versículo 2 em diante. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto, que isto é? E eu disse, não, Senhor. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É a 7? Até o 7? É até o. Tá bom até aí. Pode ir. Tranquilo. Ok? Então aí está falando da reedificação do templo. Então, vou falar de novo. Em Êxodo 25, é a primeira vez que fala a palavra candelabro e está relacionada a quando o tabernáculo foi erigido, ou seja, quando o tabernáculo foi construído. A segunda menção é feita em relação à edificação do templo. Então, edificação do tabernáculo, segunda, edificação do templo, e a terceira, a reedificação do templo. Por que eu estou falando isso? Porque candelabro está ligado, a palavra candelabro é sempre relacionada com a edificação de Deus. Então, aqui em Apocalipse, o candelabro ele está relacionado com a edificação das igrejas. Em Apocalipse, o candelabro está relacionado com a edificação das igrejas.
Em Êxodo 25, que nós lemos, a ênfase está no fato de Cristo ser o candelabro como a luz divina que brilha como 7 lâmpadas com o Espírito que é o óleo. Em Zacarias 4, a ênfase está no Espírito como as 7 lâmpadas resplandecentes que são os olhos de Deus. Ok? E esses 7 olhos de Deus são os 7 espíritos de Deus. Todos vocês sabiam que Deus tem 7 espíritos? Não? Leia para nós, Wagner. Apocalipse 5, versículo 6. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então, Deus tem 7 espíritos. Quando nós chegarmos lá mais adiante em Apocalipse, nós vamos ver um por um e vamos estudar isso e vamos ver na Bíblia também esses 7 espíritos. Então, os 7 olhos são os 7 espíritos de Deus, e isso indica que o candelabro de Zacarias é a realidade do candelabro de Êxodo. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Porque eu sempre venho falando aqui, falei na primeira aula, que a revelação de Deus ela é progressiva. Ela progride. Então, Deus entregou um modelo de candelabro lá em Êxodo capítulo 25, que nós lemos. E a realidade desse candelabro ele vai se cumprir em Zacarias capítulo 4. Ok? E a de Apocalipse, os candelabros de Apocalipse, eles são a reprodução do candelabro de Zacarias. Ok? Então, no sentido figurado, também, ainda no versículo 12, o ouro representa a natureza divina. Os candelabros do versículo 12 são de ouro, o que representa que as igrejas são constituídas com a natureza divina. Então, os candelabros do versículo 12, eles são de ouro. Ouro, natureza divina. Candelabro, edificação. Ó, vou falar de novo. O candelabro significa edificação. Ouro simboliza a natureza divina. Então, o que está falando no versículo 12? Que as igrejas elas são edificadas por Deus e são necessárias ter a natureza divina nelas. Ok? Passamos para o versículo 13. Fala que no meio dos candelabros se viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma veste que chegava até os pés e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Cristo hoje está no meio das igrejas. Anote isso e nunca mais esqueça. Em qualquer lugar que você entre, em qualquer igreja que você entre para cultuar a Deus, Cristo precisa estar no centro dela. Tudo que se for feito e Cristo não for o centro, não vale a pena de nada. Então, Cristo está no meio das igrejas, ok? Ele também intercede por nós nos céus como sumo sacerdote pela igreja, certo? Então, por um lado, ele intercede pela igreja,
por nós nos céus, e por outro lado, ele anda no meio das igrejas. Por que ele anda no meio das igrejas? Por que Cristo precisa estar no meio das igrejas e ele anda no meio das igrejas? Para cuidar delas. Para participar do seu mover. Cristo precisa participar do mover das igrejas, ok? E desfrutar. E quem frequenta a igreja, quem está na igreja, desfruta desse Cristo no meio da igreja, cuidando da igreja. Então, para eu ser cuidado por Cristo, aonde que eu preciso estar? Na igreja. Porque ele está no meio das igrejas passeando. Tranquilo até aqui, gente? É que às vezes eu falo umas coisas muito... Às vezes eu fico com medo que vocês não estão entendendo. Mas tá tranquilo? Amém. Então, Cristo, ele não é apenas retratado como sumo sacerdote. Por que nós podemos afirmar que Cristo está aparecendo como sumo sacerdote? Lembrem-se que se a gente, eu falei na primeira aula, se nós não entendermos os primeiros 5 livros da Bíblia, nós não vamos entender o Apocalipse. Os detalhes dos textos, eles estão por trás fugiu a palavra. Por trás oh, Jesus. Os detalhes dos textos estão nas coisas mais minuciosas. Nos detalhes. Os detalhes são a riqueza dos textos. E por que nós afirmamos que Cristo está se apresentando como sumo sacerdote aqui no versículo 13? Por causa da roupa dele. Por causa das vestes. Ok? Ele está aparecendo ali com uma veste que chegava até os pés e cingindo a altura do peito, com um cinto de ouro. Nada isso mais é do que a roupa do sumo sacerdote lá do Antigo Testamento. Ok? Então ele não é apenas retratado como sumo sacerdote, mas também é revelado como sendo filho de Deus. Ele é sumo sacerdote e também o filho do homem, né? O filho de Deus. Então ele está mostrando aqui no versículo 13 que existe um Jesus humano e um Cristo divino. Ou seja, como sumo, ele é tanto divino como humano, né? Como nosso sumo sacerdote, ele cuida das igrejas. Como sumo sacerdote, ele está cuidando das igrejas. Ok? E como filho do homem, Cristo, ele não é apenas a redenção, mas também para a vida da igreja, pois está composta por seres humanos. Ou seja, Cristo é o que dá vida à igreja. Cristo, andando no meio da igreja, é que gera vida nela. Por quê? Porque a igreja é composta por quem? Seres humanos. Então, Cristo andando no meio delas, das igrejas, ele está gerando vida às igrejas. Tá certinho ou tá travando? Tá travando ou não? Tem uma mensagem aqui que a minha conexão está instável. Amém. E pastor, como que o senhor fala isso? Que ele está se aparecendo com o sumo sacerdote.
Vamos ler Êxodo 28, 33 e 35, Wagner? 33, 34 e 35? Êxodo capítulo 28, versículo 34. 33. 33. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Ok. Então a veste que chega até os pés é a veste sacerdotal. Ok? Por isso que Jesus está ali vestido de sumo sacerdote. E os sacerdotes no Antigo Testamento, eles também estavam cingidos até a altura dos lombos para ministrar. Eles eram cingidos. Cristo, aqui no versículo 13, também está cingido até a altura dos lombos com ouro fino. Mas aqui em Apocalipse, Cristo, como nosso sumo sacerdote, está cingindo a altura do peito. 28:4 do Êxodo, Wagner. Dá uma verificada lá para nós. Êxodo capítulo 28, versículo 4. Estas, pois, são as vestes que farão, um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, os sacerdotes, eles se cingiam nos lombos, à altura dos lombos, para ministrar. Cristo, ele também está em um certo momento cingido até os lombos. Daniel capítulo 10, versículo 5. Daniel capítulo 10, versículo 5. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Ok? Então, aqui nesse momento que Daniel vê Cristo, ele também vê Cristo cingido à altura dos lombos. Mas em Apocalipse, no versículo 13, lê lá para nós o versículo 13 de novo, Wagner, do Apocalipse 1. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ok? Então, grifa aí, cingido à altura do peito, ou pelo peito, depende de como está a sua Bíblia aí. E por que Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele está cingindo no peito, à altura do peito? O peito representa amor, ok? E estar cingido à altura dos lombos é ser fortalecido para a obra, enquanto está cingido à altura do peito representa o cuidado em amor. Então, quando Daniel vê Cristo, ele está cingido pelos lombos. Então, ele está pronto, sendo fortalecido para a obra. Quando João vê Cristo, ele está com o cinto à altura do peito. Então, isso representa o cuidado em amor. Ou seja, a obra de Cristo
a produção, né, das igrejas foi realizada por amor. Cristo cuida das igrejas com amor. Certo? Ele já não precisa mais estar cingido até os lombos para se preparar para a obra. Ele já se preparou. Ou seja, ele está agora no meio das igrejas, cuidando das igrejas com amor. Ok? Versículo 14, Wagner. Apocalipse 1, versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos, como chama de fogo. Ok, esse cabelo branco indica idade avançada. Jó, capítulo 15, versículo 10. Jó, capítulo 15, versículo 10. Também há entre nós escarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Ok. Então, está indicando a antiguidade do Senhor. Leia também Cantares, capítulo 5, versículo 11. Cantares, capítulo 5, versículo 11. Cantares, capítulo 5, versículo 11. A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Tá vendo aqui a diferença? Em Cantares, ele é apresentado com cabelo preto ou cabelo negro. Em Apocalipse, o cabelo dele é branco. Isso significa o quê? Quando ele é retratado com cabelo negro, representa a sua força, que dura para sempre. A força de Cristo dura para sempre. Agora, quando indica cabelo branco, indica que ele está com a idade avançada, mas não sem força. Então, não confunda, tá? Ele continua com a mesma força, apenas a idade dele está avançada. E fala o que ali? A sua cabeça, seus cabelos eram brancos como lã branca. A lã branca, ela procede da natureza da vida. E a neve branca vem do céu. Fala da lã e fala da neve. Irmão, isso daqui nós estamos esmiuçando tudo, versículo por versículo. É muito importante você prestar atenção e anotar essas coisas e depois você rever também a aula gravada para você pegar o fio, para você pegar a revelação. Porque, às vezes, quando você ouve aqui, você não pega. Mas quando você lê, quando você assiste novamente, você vai pegar. Então, olha só. A lã vem da natureza da vida. A neve vem do céu. Por isso, a lã branca mencionada nesse versículo, e também mencionada lá em Daniel capítulo 7, mostra que a antiguidade de Cristo procede da sua natureza e não do seu envelhecimento. A natureza dele está avançada, mas ele não ficou velho. Enquanto a neve branca mostra que a sua antiguidade é celestial e não terrena. Ou seja, ele está com Deus desde o princípio. Tudo que foi feito, tudo aquilo que foi feito, sem ele nada poderia ter sido feito. Então,
está mostrando que ele está desde aqui em Apocalipse, mais uma vez, está mostrando entre linhas, por entre as linhas, que ele estava desde o princípio com Deus. Ok? Os olhos como chamas de fogo, versículo 14. Leia Cantares, capítulo 5, versículo 12, Wagner. Cantares, capítulo 5, versículo 12. Os seus olhos são como as das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. Ok. Veja que aqui os olhos de Cristo, em Cantares, são semelhantes ao da pomba, ou das pombas, né? O que significa? Uma expressão de amor. Está significando uma expressão de amor. Olho como das pombas, olhos como das pombas, é uma expressão de amor. Já aqui em Apocalipse, no versículo 14, está dizendo que os seus olhos são como chama de fogo. E o que é para ele, o que isso quer dizer? Ele, por fim, ou no fim, ele vai vir exercer juízo. Ele vai exercer juízo. Por quê? Porque ele vai vir tomar isso, a gente vai ver tudo certinho, tudo cronologicamente. O que ele vai vir fazer? Ele vai vir tomar a terra de volta. Cristo ele vem tomar a terra de volta porque foi entregada a Satanás. Não sei se eu falo uma coisa para vocês agora, ou deixo para depois mais tarde, ou deixo para uma aula mais adiante, quando vocês estiverem mais familiarizados. Vocês sabiam que a vontade de Deus, ela não é feita aqui na Terra? E a gente fala assim, ah, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Uma que a Bíblia diz que o mundo aqui, essa terra, jaz é do maligno, né? E ó a oração do Pai Nosso. Para Deus fazer a sua vontade aqui na terra, ele precisa do ser humano. Então, quando Deus quer fazer algo aqui na terra, ele sempre vai mover um homem ou uma mulher para orar, para que então, através da oração, ele possa cumprir a vontade dele aqui na terra. Aquilo que ele quer fazer aqui. Porque olha como diz o Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Então, a vontade de Deus não é feita na terra. E para ser feita, Deus sempre vai mover um homem, uma mulher, um ser humano, para que ele possa fazer. Sabe aquela vontade quando você tem de orar por uma pessoa? Ah, eu vou fazer um jejum por uma pessoa, eu vou fazer uma corrente de oração por uma pessoa. É Deus que está colocando em você essa vontade, porque Deus quer fazer algo na vida dessa pessoa. Então, o que está acontecendo? O que acontece? Cristo vem tomar a terra de volta do diabo, que foi entregue ao diabo, né? A terra foi entregue ao diabo. Então, o milênio vai servir para Cristo tomar de volta essa terra de Satanás.
Tudo primeiro começa no céu, exatamente. Amém? Então, olha só. Nós vimos lá no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 6, já lemos lá que os olhos de Deus, né, são os 7 espíritos. Então também são 7 olhos, ok? Não são 2, mas 7. E 7 é o número da completação, ou seja, da completude do mover de Deus. Portanto, os olhos de Cristo nesse livro são para o operar de Deus. A expressão ainda, né, ardiam, ou fogo, né, equivale a chama de fogo. E isso é para esquadrinhar, ou seja, os olhos de Cristo, né, os olhos são como chama de fogo, ou seja, os olhos de Cristo esquadrinham as coisas que estão acontecendo. E fogo, né? A gente sabe que fogo é para o juízo divino. E também fala a Bíblia que o nosso Deus é fogo consumidor. No trono de Deus há fogo. O seu trono é uma chama de fogo. Tem um rio de fogo que nasce e sai diante de Deus. Tudo isso é para o quê? Quando fala de fogo, é para o juízo. Então, quando ele vier tomar posse da terra, exercendo juízo sobre ela, então esse fogo vai julgar, né, os ímpios. Versículo 15. Apocalipse 1, versículo 15. Versículo 15. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ok. Os pés representam o caminhar, né? Quando a gente fala de pé ou pés, a gente já pensa logo em caminhada, em algo relacionado a isso. E o bronze reluzente prefigura o juízo divino. Êxodo 27, do 1 ao 6, Wagner. Êxodo capítulo 27, versículo 1 em diante. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça, como o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios fará de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal, aos seus 4 cantos. E as porá dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Ok. Então, olha só. Os pés representam caminhar e o bronze prefigura juízo. Os pés de Cristo aqui em Apocalipse, eles são semelhantes ao bronze reluzente.
está falando ali, o que significa que o andar de Cristo foi perfeito. O andar de Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, foi perfeito. O que qualifica ele a exercer o juízo sobre a Terra. Por ele ter andado perfeitamente aqui na Terra, ele foi qualificado a exercer o juízo divino. Por isso, quando ele vier tomar posse da terra, julgando-a, seus pés serão como coluna de fogo. Ok? Refinado numa fornalha, ainda no versículo 15, é ser provado pelo fogo. Ou seja, o andar de Cristo foi provado pelos seus sofrimentos e mesmo pela sua morte na cruz. Então, o andar de Cristo ele foi provado, ele foi refinado, certo? Por isso é um andar resplandecente, como bronze reluzente, que o qualifica a julgar os injustos. Então, gente, não é um mero acaso que as coisas acontecem, ou que as coisas estão acontecendo, ou que as coisas vão acontecer. Tudo está na palavra de Deus. Ok? Então, esse pés semelhante ao bronze, refinado na fornalha, quer dizer que o caminhar dele foi perfeito, ele foi refinado na fornalha, ou seja, as provações, as coisas, os sofrimentos que ele passou aqui na terra, o qualifica a trazer o juízo. E ainda fala sobre a voz de muitas águas no versículo 15. A voz de muitas águas é o som da voz do Deus Todo-Poderoso. Certo? Versículo 16. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ok. Tanto candelabros, como estrelas servem para quê? Para iluminar a escuridão. Certo? Tanto candelabro como estrelas, elas servem para iluminar a escuridão, iluminar a noite. Um candelabro, que representa uma igreja local, é uma unidade coletiva, enquanto uma estrela, que representa um mensageiro de uma estrela local, é uma entidade individual. Na noite escura, ou seja, na escuridão de degradação da igreja, porque nós estamos vivendo esse tempo hoje de degradação das igrejas. Hoje, infelizmente, as igrejas hoje elas vivem uma degradação muito grande. E nesse tempo de degradação é necessário tanto o brilho das igrejas coletivas como dos mensageiros individuais. Ou seja, as igrejas de Cristo que pregam o evangelho verdadeiro, elas precisam brilhar coletivamente e também os seus mensageiros individuais. Ok? Ainda no versículo 16, fala que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Ou seja, essa
é a palavra de Cristo que discerne, que julga. E mata. Essas palavras, essa espada que está saindo da boca de Cristo, são as palavras de Cristo que discernem, que julgam e que matam. Ok? Hebreus 4:12, Wagner. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ok. E Efésios 6:17. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, essa espada que está saindo da boca de Deus é a palavra de Deus. Ok? Aliás, que está saindo da boca de Cristo, né? Em Apocalipse. É a palavra de Deus. E essa palavra, ela serve para quê? Ela discerne, julga e mata. Versículo 17, Wagner. Apocalipse 1:17. Versículo 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ok? Então, o fato de Cristo falar aqui que ele é o primeiro e último implica que ele levará a cabo o que começou. Ok? Tudo aquilo que Cristo começou, ele vai terminar. Então, ele vem estabelecer o reino, certo? Quando ele vem aqui na Terra, ele vem pregar o evangelho do reino, ele vem salvar as pessoas. Então, tudo que ele começou, ele é o primeiro e o último. Ok? Versículo 18. Pode ler o 18, 19 e o 20 já. Daí a gente já mata o capítulo 1. Versículo 18 em diante. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ok, então olha lá. O próprio Cristo que anda no meio das igrejas, lá no versículo 18, é o cabeça das igrejas, né? E a quem pertence às igrejas é aquele que vive. Ele diz, eu sou aquele que vive, né? Elas também, ou seja, elas quem? As igrejas, como expressão do seu corpo, né? Elas também precisam ser vivas. As igrejas, Jesus está dizendo aqui, eu sou aquele que vive. Ou seja, o cabeça da igreja vive. Então a igreja também precisa viver, também precisa estar viva. Então a igreja de Cristo, ela precisa se movimentar, ela precisa estar viva, ela precisa estar em movimentação constante. Paulo vai falar isso quando escreve aos Romanos. Leia lá, Wagner, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Rogo-vos. O que é rogar? O que significa rogar? Pedir pelo amor de Deus? Rogo-vos. Eu oro, peço em oração. Deixa eu ver aqui se tem algum. Romanos 12, 1. Apelar, né? Significa eu apelo. Eu apelo, peço, pedir com insistência. E o que ele pede com insistência? Que quando vocês vierem cultuar a Deus, ou quando vocês forem cultuar a Deus, vocês vão vivo. Ou seja, Paulo diz assim, ó, pelo amor de Deus, quando vocês acharem que vocês vão estar prestando um culto a Deus, vocês se apresentem com os seus corpos vivos. Porque isso é um sacrifício agradável a Deus. Você se apresentar num culto com o seu corpo vivo. E mais, ele diz o seguinte: e tudo que for feito no culto, você precisa pensar. O culto racional. Não sei se eu falo ou não falo. Posso falar? Irmão, quem tira a sua consciência, ou quem tira a consciência das pessoas é o diabo, na macumba. O Espírito de Deus jamais tirou a consciência de alguém. Então Paulo está dizendo aqui, ó, tudo que for feito em um culto precisa ser pensado. Tudo que for feito em um culto precisa ser racional. Então eu preciso raciocinar. Então, João está escrevendo ali no versículo 18, vamos voltar lá em Apocalipse, que como Cristo é vivo, a igreja precisa ser viva. Hoje está cheio de igreja morta. Eu, às vezes, saio para pregar em outras igrejas, irmão, sem brincadeira. Às vezes, dá tristeza. Porque, às vezes, dá até para ouvir um mosquito voando na igreja. Ok? Eu sou aquele que vive e estive morto. Ou seja, por causa do pecado, da queda e do pecado do homem, a morte entrou na terra. Ok? E opera na terra, né? Para reunir todos os pecadores. Assim, a morte é um coletor de pecadores. O salário do pecado é a. Então, as chaves da morte. Quem tem essas chaves da morte hoje?
Jesus Cristo tem a chave. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. A morte não conseguiu pará-lo. Porque se o salário do pecado é a morte e ele não tinha pecado, a morte não conseguiu detê-lo. Por isso que ele ressuscitou. Então, no versículo 20, quando João viu as 7 estrelas na mão direita de Cristo e os 7 candelabros de ouro no meio dos quais Jesus estava, isso foi para ele um mistério. E até para nós né? Quando a gente olha assim, pô, o mistério as 7 estrelas que eu vi na mão direita e os 7, isso se torna um mistério para nós. Imagine para João. João não compreendeu o significado das 7 estrelas, nem dos 7 candelabros de ouro. Por isso o Senhor lhe revelou o mistério, dizendo: as 7 estrelas são o mensageiro das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E o significado disso não era apenas um mistério para João, mas, como eu já falei, também é um mistério para nós hoje. Todos precisamos que esse mistério seja desvendado, para que possamos ver as igrejas e os seus mensageiros. Ou seja, bora lá. As igrejas representadas pelos 7 candelabros de ouro são o testemunho de Jesus. Leia o versículo 2, Wagner, do Apocalipse 1. Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ok? Então, as igrejas representadas pelos 7 candelabros de ouro são o testemunho de Jesus. Posso fazer uma pergunta para vocês? As igrejas que vocês vão, as igrejas que vocês frequentam, elas carregam o testemunho de Jesus? Então, as igrejas, elas devem ser de natureza divina. Ouro. O ouro fala de natureza divina. As igrejas, elas não brilham apenas localmente, mas também dão o mesmo testemunho universalmente. Ok? Ela tem que dar, a Igreja de Cristo, ela precisa dar testemunho universal. É fácil os crentes verem a Igreja universal, mas é difícil verem as igrejas. O que significa isso? É fácil a gente falar de igreja e a gente pensar na nossa mente, a gente mentalizar na nossa cabeça como é essa Igreja de Cristo. Mas é difícil a gente ver na igreja local. E se a gente está aqui estudando, se a gente está aqui aprendendo, Deus está levantando pessoas para que essa igreja de Cristo, verdadeira, de Deus, que representa Deus, que resplandece a divindade de Deus, que é uma igreja única, comece por nós. Ok? E aqui a gente termina o capítulo 1 de Apocalipse. Vocês querem dar uma pausa agora de 5 minutinhos? E daí a gente começa o capítulo 2
daqui 5 minutos. Capítulo 2 e 3, eu quero ver se eu consigo dar o 2 e o 3 ainda. Hoje. Que são as 7 igrejas. Para na próxima aula a gente começar o capítulo 4. Fazemos uma pausa agora ou vamos mais um pouquinho adiante? Depois a gente pausa metade por metade. O que vocês acham? Ou querem tocar direto? Então vamos lá. 5 minutinhos e a gente volta, tá? Cinco minutinhos e a gente volta.